Nesta jornada de descoberta espiritual e reflexão, mergulharemos nas profundezas do coração humano e na poderosa conexão entre uma mulher, um homem e seu Deus. Em meio a desafios assustadores, lágrimas silenciosas e triunfos inesperados. Independentemente das circunstâncias, a vitória está sempre ao alcance daqueles que confiam no Senhor. Prepare-se para uma viagem emocionante e edificante, pois mergulhamos no coração do mistério e da fé, nesta incrível saga. Na antiga narrativa bíblica registrada no livro de 1 Samuel, somos transportados para um tempo de reinos e destinos entrelaçados. Aqui conheceremos a intrigante história de Davi e Mical, uma história que se desenrola com toda a majestade e drama que só a Bíblia pode oferecer. Imagine-se no cenário da antiga tribo de Benjamim, onde Mical, a filha mais jovem do rei Saul, se tornaria uma peça fundamental nesse quebra-cabeça real. A narrativa nos revela que o coração de Mical se uniu ao de Davi, que começou como um humilde pastor e músico, há muito tempo atrás, tocando melodias de harpa para o próprio rei Saul. No entanto, a história de Saul é uma das grandes decepções da Bíblia. Ao subir ao trono com grande promessa, aos 30 anos de idade, ele parecia destinado a um reinado grandioso. No entanto, a vida pessoal de Saul e suas falhas espirituais vieram à tona, prejudicando tanto ele quanto Israel. Impaciente e impulsivo, ele tomava decisões erradas sob pressão e, ao invés de admitir seus erros, tentava justificá-los. Antes de se tornar o famoso herói nacional, ao derrotar o gigante filisteu Golias, Davi era conhecido como um humilde pastor e músico, hábil com sua harpa. Foi tocando para o rei Saul que sua jornada começou, ganhando sua ascensão como escudeiro real. À medida que Davi conquistava vitória após vitória em batalhas, Saul se consumia de ciúmes. Sua ira aumentou quando ouviu mulheres entoando canções que exaltavam as façanhas de Davi mais do que as suas próprias. A ascensão de Davi na hierarquia de comando era notável e com cada vitória, seu nome ecoava por todo Israel. Como um prêmio por matar o gigante filisteu, a filha mais velha de Saul, Merabe, deveria ser dada em casamento ao herói. Davi, no entanto, expressou sua humildade e reticência em se tornar genro do rei. Saul, talvez movido pelo desejo de humilhar Davi, decidiu então casar Merabe com outro homem. É nesse ponto que a trama entre Mical e Davi começa a se desenrolar. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse: "Eu lhe a darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele." Pelo que Saul disse a Davi: "Com a outra serás hoje meu genro." 1 Samuel, capítulo 18, versículos 20 e 21. Saul ofereceu Mical a Davi, mas com uma condição peculiar. Davi deveria trazer a ele 100 prepúcios de filisteus como dote. Saul esperava que, enquanto Davi se envolvesse em batalhas perigosas com os filisteus para cumprir esse pedido estranho, ele encontrasse seu fim nas mãos dos inimigos. No entanto, Davi não seria eliminado tão facilmente e voltou com o dote bizarro, ganhando assim Mical como sua noiva. À medida que os sucessos militares de Davi continuavam a demonstrar que o Senhor estava com ele, o ódio e o medo que Saul sentia pelo jovem guerreiro cresciam exponencialmente. Inicialmente, Mical e Davi pareciam ter um relacionamento sólido. Assim como seu irmão Jonathan, Mical ocasionalmente protegia Davi das tramas assassinas de seu próprio pai. Quando Saul enviou homens para assassinar Davi, Mical ajudou-o a escapar por uma janela e inventou a história de que ele estava doente. Mais tarde, ela alegou que Davi a havia ameaçado de morte se ela não o ajudasse. Após a morte de Saul em uma batalha épica contra os filisteus, Davi, agora consolidado como rei, voltou-se para Mical.
O destino deles estava intrincado por laços antigos e uma maldição que pairava sobre Davi em relação à Arca da Aliança. A Arca da Aliança, um símbolo sagrado do pacto entre Deus e o povo de Israel, havia sido capturada pelos filisteus e posteriormente devolvida a Israel, repousando em Kiriat-Jearim. Davi, agora rei de Israel, sentia o desejo ardente de transferir a arca para a majestosa Jerusalém. Determinado a cumprir essa missão divina, Davi buscou orientação nas Escrituras sobre como transportar a arca com a devida reverência e respeito. Finalmente, a arca foi conduzida em uma procissão jubilosa para a cidade de Davi, com pessoas dançando pelas ruas em celebração. Mical nunca aceitou completamente Davi como seu marido. Ela o considerava um homem inferior a ela e sua família. Essas diferenças de classe e status foram expostas quando Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Mical, como uma princesa, esperava que Davi se comportasse de uma maneira mais digna e nobre. Ela ficou chocada e indignada quando o viu dançando e se alegrando diante do Senhor. Ela o acusou de se expor e de se comportar como um homem vulgar. Davi ficou magoado e ofendido com as palavras de Mical. Ele a acusou de não entender seu amor por Deus e por seu povo. Ele disse que estava disposto a se humilhar ainda mais para honrar ao Senhor. Mical nunca perdoou Davi por sua humilhação. Ela ficou amargurada e ressentida, e seu casamento com Davi nunca mais foi o mesmo. Ao final dessa passagem, é mencionado que Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte, o que acrescenta um toque de tristeza à sua história pessoal. A história de Mical e Davi nos ensina uma importante lição sobre a adoração genuína. A adoração genuína é aquela que é oferecida a Deus, não aos homens. Não adoramos para impressionar os outros, mas sim para responder humildemente a Deus. Davi entendeu isso perfeitamente. Ele dançou diante do Senhor com todas as suas forças, sem se importar com o que os outros pensavam. Mical, por outro lado, não entendeu a adoração genuína. Ela achava que a adoração deveria ser formal e digna. Ela criticou Davi por dançar de forma exuberante, mas Davi não se deixou abalar. Ele explicou a Mical que sua adoração era para Deus, não para ela. Ele simplesmente explicou a verdade, dizendo: "Eu fiz isso por Deus, não por você." Davi respondeu à sua crítica contrastando duas atividades: agradar as pessoas e agradar a Deus. Ele deixou claro que sua adoração era uma resposta ao Senhor e que ele estava disposto a ser ainda mais humilde em sua devoção. Davi concluiu: "Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado." 2 Samuel capítulo 6, versículo 21. As ações de Davi eram humildes, pois sua adoração não visava impressionar os outros, mas apenas agradar a Deus. A história do casamento de Davi e Mical, que começou como um casamento de celebridades em Israel, acabou envolvendo uma série de eventos dramáticos que levaram Davi a escolher várias esposas. Mical optou por se posicionar contra o marido, o que resultou em uma vida sem filhos. Mical, preocupada mais com a imagem do que com a autenticidade, sentiu vergonha de Davi quando ele dançou diante do Senhor. Sua preocupação estava em manter a sofisticação e a reputação de sua família. No entanto, essa ênfase na aparência, em detrimento da substância, muitas vezes nos deixa com espíritos superficiais. Ao contrário de Mical, Davi, o homem segundo o coração de Deus, enfrentou desafios e momentos amargos em sua jornada. Isso nos lembra que nenhum líder está isento de preocupações e dificuldades, mas é a maneira como enfrentamos esses desafios que define nossa jornada espiritual. Ao examinarmos os versículos das Escrituras, fica evidente que Davi expressava seu louvor e alegria diante do Senhor, mesmo quando enfrentava desafios significativos.
Em momentos de medo, problemas e tristeza, ele não hesitava em elevar sua voz em adoração. Bendirei ao Senhor em todos os momentos. Seu louvor estará continuamente em minha boca. Minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e exaltemos juntos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me ouviu e me livrou de todos os meus medos. Este pobre homem chorou e o Senhor o ouviu e o salvou de todos os seus problemas. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Os justos clamam, e o Senhor ouve, e os livra de todos os seus problemas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos eles. O Senhor redimiu a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam ficará desolado. Salmos capítulo 34. Esses versículos revelam que Davi estava passando por tempos de intensos desafios. Ele enfrentava medos, problemas, lágrimas e, sem dúvida, momentos de desânimo. No entanto, seu coração estava cheio de desejo de louvar e regozijar-se diante do Senhor. É nesses momentos de dificuldade que o poder de Deus foi poderosamente revelado a ele, e ele foi repetidamente entregue das adversidades. Quando louvamos a Deus, mesmo em tempos difíceis, estamos declarando que confiamos nele e que sabemos que ele está no controle. Estamos declarando que não vamos ser derrotados por nossos desafios, mas que vamos perseverar e vencer. Aqui estão algumas dicas para louvar a Deus mesmo em tempos difíceis. Concentre-se na bondade de Deus. Pense em todas as coisas boas que Deus fez em sua vida. Agradeça a Deus por suas bênçãos. Expresse sua admiração por Deus. Cante louvores a Deus. Ore a Deus e peça sua ajuda. Nossos estados de espírito muitas vezes amplificam os desafios que enfrentamos, fazendo com que eles pareçam dominar todos os momentos de nossa vigília. Essas dificuldades não apenas afetam nossas reações naturais, mas também nossa autoestima. No entanto, uma das razões pelas quais Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus é sua fé inabalável no Senhor. Davi compreendia que, por meio da prática consistente de meditação nas Escrituras, Deus lhe concedia entendimento e sabedoria. Ele entendia que Deus se deleita quando entregamos nossos pensamentos a Ele. Portanto, seria prudente para nós, como seguidores de Jesus Cristo, ler a Bíblia e meditar em seus ensinamentos ao longo do dia. A vida de Davi era repleta de altos e baixos, momentos de medo e desespero, bem como momentos de grande paz e prosperidade. No entanto, independentemente das mudanças em sua vida, Davi nunca deixou de agradecer ao Senhor por tudo o que possuía. Essa atitude de gratidão é uma das qualidades mais admiráveis de Davi. Podemos aprender muito com o exemplo de Davi e oferecer louvor e ações de graças ao Senhor da mesma forma que ele o fazia. O louvor, a ação de graças, a alegria e a celebração são armas poderosas que podemos usar independentemente da intensidade das batalhas que enfrentamos. Isso ocorre porque a vitória está garantida quando confiamos no Senhor. O Salmo 22, versículo 3, nos lembra da santidade de Deus e do lugar onde os louvores de Israel são oferecidos. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. À medida que nossa jornada pela vida de Davi chega ao fim, somos lembrados de que, embora enfrentemos as tempestades da vida, podemos encontrar força na fé, coragem na adoração e redenção mesmo nos momentos mais sombrios. Davi, o homem segundo o coração de Deus, deixa-nos com um legado inspirador que transcende o tempo. Que possamos aprender com sua história, que independentemente das adversidades que enfrentamos, a chave para a vitória está em nossa conexão com Deus.
É nas palavras dele que encontramos orientação. E é na fé nele que encontramos a força para superar. Envie esse vídeo para um amigo. Obrigado por assistir e até a próxima. Deus o abençoe.